Meu nome é Mana Melnick. Quero dar a todos boas-vindas. Antes de começar, gostaria de pedir que você deixe sua curtidinha, deixe o seu comentário e se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve. Se você quiser saber quando eu posto o vídeo, clica no sininho aqui embaixo, que quando eu postar, vai aparecer uma mensagem aí pra você, ok? Hoje, quero trazer pra vocês um tema muito importante para trabalhar com as crianças, que é obediência. A gente vai trabalhar esse tema através de um jogo, mas antes de você aplicar o jogo, você traz a história de obediência de alguns personagens bíblicos. Para quê? Para que eles vejam o quanto é importante obedecer. Trouxe também a sugestão de um versículo para vocês trabalharem com eles. E o versículo é esse daqui, ó. Diz assim: porque nisto consiste o amor a Deus. O que consiste o amor a Deus? Em obedecer seus mandamentos. 1 João 5, 3a. Então você trabalha com as crianças esse versículo e explica para elas que muitas vezes a gente diz: eu amo a Deus, eu amo a Deus, eu amo a Deus, e não obedece. E que a Bíblia ensina que o amor a Deus, uma das maiores expressões de amor que a gente pode ter a Deus é o quê? É obedecer seus mandamentos, obedecer o que ele diz lá na Bíblia, obedecer os princípios, os valores que Deus coloca pra gente. Então explique para as crianças que para o cristão é muito importante obedecer. Você pode dizer para ele também que quem obedece é feliz, exatamente. Então, agora eu vou contar a história como eu contaria para as crianças. Você pode fazer a memorização desse texto bíblico, você pode colocar ele lá na parede, trabalhe os versículos, é muito importante. E agora vamos para a história bíblica. A Bíblia nos conta a história de vários personagens que obedeceram e nós podemos aprender muito com eles. Vamos começar com um personagem chamado Jonas. Jonas, ele era um profeta e Deus deu uma ordem para ele e disse para ele ir para um lugar e entregar uma mensagem que Deus havia dado para aquelas pessoas que moravam naquele lugar. Jonas, ao invés de obedecer, desobedeceu. Era para ele ir para cá, ele foi para o caminho contrário. E nós conhecemos essa história, né? O que aconteceu? Ele pegou o barco e veio aquela tempestade, tiveram que jogar ele no mar e ele foi parar na barriga do grande peixe, na barriga da baleia. Quando ele estava lá, ele orou a Deus e Deus ouviu a oração dele. E ele disse que ia obedecer. Quando ele disse que ia obedecer, Deus deu uma ordem para o peixe. E o peixe vomitou ele lá na praia. E ele foi lá e obedeceu. Fez a vontade de Deus. Fez como Deus havia mandado. A Bíblia também conta a história de 4 jovens: Daniel, Azarias, Ananias e Misael. Esses jovens foram levados para um lugar muito longe. E quando eles chegaram lá, eles tentaram mudar aqueles jovens. Mudaram as roupas desses jovens. Vejam como eles tinham que se vestir agora. Mudaram também o nome desses jovens. E eles não tinham o que fazer. Mas, quando eles tentaram mexer em coisas que esses jovens não podiam desobedecer, eles disseram, e eles pediram para aquelas pessoas que cuidavam deles lá naquela terra distante, que eles não comessem da comida do rei, porque a comida que queriam dar para eles, a comida do rei, não era uma comida que eles gostavam. Tinham comidas que não eram permitidas para o povo judeu, inclusive tinha que beber vinho, e eles não podiam fazer isso. Por quê? Porque se eles fizessem, eles estariam desobedecendo a Deus. Então eles conversaram com aqueles empregados e os empregados disseram: então tá, durante 10 dias vocês comem o que vocês quiserem, mas se nesses 10 dias vocês ficarem magros, ficarem fracos, vocês vão ter que comer a comida do rei. E foi assim que aconteceu. Eles ficaram 10 dias comendo legumes, verdura, tomando água. E passado 10 dias, sabe o que eles estavam? Bem mais fortes que os outros jovens. Por quê? Porque Deus estava com eles. E Deus viu que eles estavam tentando obedecer.
E, por isso, eles não precisaram comer mais daquela comida do rei. Tudo isso por causa da obediência. Muito bem. E aquela jovem chamada Radassa, que também teve que sair de perto da sua família, foi lá pro palácio e lá ela se tornou o quê? A rainha Esther. O rei decidiu casar com ela e ela se tornou a rainha Esther. Parecia que estava tudo bem, até que o seu tio veio e disse para ela: estão querendo matar o nosso povo e Deus te colocou como rainha para que você obedeça à vontade dele, para que você livre o nosso povo. Você tem que conversar com o rei. Ai, naquela época ela não podia chegar para conversar com o rei a qualquer hora. Por quê? Porque era muito perigoso, ela tinha que esperar o rei chamar ela. Mas ela decidiu obedecer. Obedecer o que Deus tinha pedido para ela, através do seu tio. E ela foi lá, ela foi corajosa, falou com o rei. E por causa dessa obediência dela, Deus livrou todo o povo dela. Isso porque ela obedeceu, isso mesmo. E o nosso maior exemplo de obediência é Jesus, o Filho perfeito de Deus. Em tudo ele nos deu exemplo. E quando ele veio aqui na Terra, ele veio com uma missão muito difícil: morrer na cruz por causa dos nossos pecados. E o que Jesus fez? Ele obedeceu e foi para a cruz. De lá, ele se entregou, sofreu muito por causa do meu e do seu pecado. Mas a obediência de Jesus nos trouxe salvação, nos trouxe vida eterna. E hoje nós podemos nos aproximar de Deus através de Jesus, pela ponte que Jesus fez, porque Jesus obedeceu, exatamente. Jesus, ele morreu na cruz, ao terceiro dia ele ressuscitou, mas ele deixou esse exemplo de obediência para cada um de nós. Então, crianças, é muito importante que a gente aprenda com esses exemplos, desses personagens bíblicos que obedeceram, e a obediência deles gerou muitos frutos, frutos muito bons. Então, querido educador, você conta essas histórias, utiliza os recursos que você tem aí e fala desses 4 personagens, terminando com Jesus, o maior exemplo de obediência que nós temos. Ressalte para as crianças sobre os frutos da obediência, as consequências da obediência. A obediência traz coisas boas e a desobediência traz coisas ruins. Então, enfatize isso, do quanto é importante obedecer. E depois, para fixar esse ensino, a gente vai trabalhar o jogo da obediência. O jogo a gente utiliza para fixar. Não dá para usar só o jogo na aula, não. Na primeira a gente trabalha a história bíblica e depois o jogo da obediência. E como é o jogo? Você vai fazer uma caixa, assim como essa, olha que bonitinha, toda coloridinha. E dentro da caixa você vai colocar o quê? Você vai colocar perguntas, você vai colocar desafios, coisas que as crianças durante o jogo precisam obedecer, exatamente. Então é bem legal, ó. Tem algumas coisas engraçadas que você pode pôr, dá pra colocar versículos bíblicos, dá pra colocar para elas cantarem, e sempre que elas tirarem o papelzinho com aquele desafio, com aquela brincadeira, elas precisam obedecer, exatamente. Então, ó, um dos desafios: imitar 3 bichos sem rir. Então a criança que tirar esse papelzinho vai ter que imitar. Outra, faça careta para que todo mundo dê risada. Faça careta para rir. Então ela vai ter que fazer careta. Vamos pegar um outro desafio: dizer bem rápido: o rato roeu a roupa do rei de Roma. E tem vários desafios. Olha esse daqui, ó: cante um louvor com a boca fechada. Como é que faz isso? E daí ela vai fazendo. Vamos ver um desafio bíblico aqui, bem legal. Vamos ver, porque você pode colocar desafios bíblicos também. Uma pergunta que ele vai ter que responder sim ou não. Deus estava com Jonas quando ele estava na barriga da baleia? Então ele vai ter que obedecer e responder. Que legal, né? E assim você vai elaborando as suas perguntas. Olha essa outra pergunta aqui: diga um versículo que fale do amor
ou que fale da alegria, ou que fale, tenha a palavra mundo, ou que tenha sangue. Então ele vai ter que pensar, Então ele pensa e ele diz, a alegria do Senhor é a nossa força. Você diz, muito bem, você obedeceu e conseguiu dizer um versículo com a palavra alegria. E assim eles vão tirando as fichinhas e vão respondendo o quê? Em obediência ao que está sendo pedido, tá? Então você faz essas fichinhas, aqui na descrição do vídeo vai ter o link do blog, você entra lá para pegar essas perguntas que tem aqui. E como é que brinca? Faz um círculo, né, com todas as crianças, e explica que dentro da caixa tem os desafios e que vai tocar uma música e a caixa vai passando de mão em mão. Quando a música parar, quem tiver com a caixa na mão vai ter que abrir, vai ter que pegar o desafio e vai ter que o quê? Obedecer o que esse desafio diz. Isso mesmo. Então, daí você coloca lá, explica pra eles, eles estão em círculo e você coloca lá no rádio ou vocês mesmos cantam, tá? Vamos lá? A cada momento, andando na presença de Jesus. É como se estivesse passando de mãos em mãos, tá? A cada momento. Parou em mim, a música parou quando estava em mim. Eu vou ter que tirar sem olhar e eu vou ter que obedecer o que está pedindo aqui. O que está dizendo? Deus estava com Jonas quando ele foi para Tarsis? Obedeça e responda. Estava. Deus sempre estava com Jonas. Muito bem. E daí as crianças vão brincando e vão respondendo as perguntas. Algo muito simples, mas que eu tenho certeza que as suas crianças vão gostar. Simples de fazer, simples de brincar e que fixa o ensino e que fixa o princípio de obedecer. Obedecer o quê? É fazer o que se pede, ok? Então, espero que você tenha gostado. Aí uma sugestão super simples de um jogo para fixar o ensino sobre obediência, ok? Então, nos vemos no nosso próximo vídeo. Não esquece de deixar sua curtidinha e fica com Deus, queridos. Tchau!